Fala, policial, voltamos. Vamos dar continuidade, então, ao nosso modo de direito administrativo na temática atos administrativos. Paramos no elemento requisito motivo. Vimos competência, finalidade, forma, motivo. Avançamos agora para o elemento requisito objeto. Na tela, então, para você, onde paramos. Agora, objeto, que inclusive é sinônimo de conteúdo. Olha só. Conceito jurídico pode ser considerado como efeito jurídico que o ato efetivamente produz, ou seja, é a própria alteração no mundo jurídico que o ato provoca. Isso, Paulo Alexandrino, 2007, doutrina, página 40, 246, tá? Então, isso aqui pode-se dizer que é o resultado que o ato produziu, ok? É um resultado, é o efeito jurídico, assim que vem em prova, tá? O efeito jurídico que o ato produz. Exemplo. O objeto de uma exoneração é o quê? A exoneração propriamente dita, tá? E a observação importante que vem essas palavras. O objeto do ato administrativo ele deve ser lícito, possível, certo e moral. Beleza, meu querido? E agora, olha só. Qual seria um vício? Um vício do elemento requisito objeto ou conteúdo. Olha só. Quando o ato produz resultado diverso do que está previsto em lei. Tudo tem que ter previsibilidade legal, tá? Lá também na lei de ação popular. Aí eu avanço com você, olha só. Supedâneo jurídico dos vícios, ou seja, fundamentação jurídica dos vícios do ato administrativo. Lei de ação popular, lá no artigo 2º, olha só, são nulos ou os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, tá? Que são da administração direta ou indireta, tá? Vícios de incompetência, tá? Vício de incompetência, que é o vício de competência, né? Vício de forma, vício, ilegalidade do objeto, inexistência de motivos e desvio de finalidade, tá? Na ordem, inclusive não está na ordem que nós trouxemos, mas o professor colocou na ordem para que você entenda de uma forma bem tranquila, tá? E aqui discrimina o que é cada um, beleza? Como nós já bem conceituamos nos slides passados. Aí eu avanço com você, olha só, que isso aqui é somente para conceituação. Aí o professor avança com você aqui agora, olha só. Nós vimos então, volte aqui comigo, elementos ou requisitos do ato administrativo, agora nós veremos atributos ou características do ato administrativo. São coisas distintas e vem cobrado em prova desta maneira, beleza, meu querido? Então vamos avançar aqui um pouquinho mais, olha só. Atributos ou características dos atos administrativos ou do ato administrativo. Olha só, atributos são o quê? Qualidades ou características do ato administrativo que permitem diferenciá-los do ato jurídico de direito privado. Lembra que eu falei para você a diferença de ato administrativo e ato da administração? É exatamente isso aqui, ó, que vai diferenciá-los de forma extraordinária. Olha só. Primeiro, todo ato administrativo ele tem que ter, ou ele é presumidamente legítimo e verdadeiro, correto? Uma vez praticado o ato, olha só, de acordo com a lei, ele presume-se ser legítimo, tá? Presume-se estar de acordo com a lei. E que os fatos ocorridos da forma como foram descritos pela gente pública, ou seja, são verdadeiros. Porém, a presunção é iuris tantum, é relativa, tá? Não é absoluta porque admite prova sentido contrário. Olha só. Você como policial, você homem e mulher que está me assistindo aí agora, né? Você como policial penal do estado de Goiás, né? Amém. Vamos lá. Olha só. Você praticou um ato administrativo. Você tirou o recluso de uma cela, ele tentou contra a vida e a integridade dos policiais, você fez uso seletivo da força, efetuou disparos porque ele estava com uma faca artesanal, por exemplo, você efetuou disparos. Fez o uso seletivo da força naquele momento. Era o meio necessário e legal que você tinha naquele momento para conter, certo? Disparo de baixa letalidade, logicamente, que é a arma principal do policial penal dentro do ambiente prisional, ambiente confinado. Ótimo. Naquele momento, você fez a contenção, algemou, fez o raio da ocorrência, levou para a delegacia, autuou, etc. Ou pelo crime de resistência e tudo mais. Ótimo. Nessa perspectiva, o ato que você praticou, ele presume-se e está, né, de acordo com a lei. Ele presume-se estar de acordo com a lei, correto? E o modo como você descreveu presume-se ser legítimo, correto? Sim, e ele é legítimo, na verdade, mas temos presunção legítima e presunção de legitimidade, legal, e presunção de veracidade, verdade, certo?
Desta forma, admite-se prova em sentido contrário. Do latim, presunção é relativa. Por quê? O exemplo que a gente costuma dar é a multa de trânsito. A multa, você tem o prazo, o período recursal para recorrer àquela multa e provar que não era você o condutor, ou provar que ela não foi aplicada de maneira como foi descrita, certo? Então, essa presunção é relativa por este fato. Você consegue provar o sentido contrário, provar que não era daquela forma. Exemplo que nós vemos em telejornais, né, eu gosto bastante de falar, já vi algumas vezes, jornais televisionados, o cara recebeu uma multa por dirigir a moto sem cinto de segurança, ou o outro recebeu a multa por dirigir o carro sem capacete de proteção. Bom, não se usa capacete no carro e nem moto tem cinto de segurança. Então, prova-se facilmente o contrário? Com certeza, tá? Então, por isso que a presunção é relativa. Agora, nós temos também a autoexecutoriedade ou exigibilidade. O que é a autoexecutoriedade? Professor, olha só. Autoexecutoriedade é a possibilidade de você, agente público ou administração pública, você no caso do Estado de Goiás, tá? A Polícia Penal você está representando o Estado, a administração pública estadual do Estado de Goiás. Olha só. Você praticou aquele ato, esse mesmo exemplo que eu dei. Para, não parou, você efetuou o disparo. Beleza, efetuou o disparo. Neste momento, você efetuou aquilo sem previamente se socorrer ao Poder Judiciário. Por quê? A situação de urgência exigia essa atuação rápida e existe previsão legal, previsibilidade legal para isso. Então, o que é a autoexecutoriedade? A possibilidade da administração pública praticar um ato sem previamente se socorrer ou pedir ao Poder Judiciário, desde que exista previsão legal ou situação de urgência que exija a prática daquele ato, tá? Por exemplo, esse mesmo caso concreto que eu falei aqui, o mesmo exemplo hipotético, o caso hipotético que eu falei. O cara tentou, né, o interno tentou contra você ou sua guarnição, e você, como homem de contenção ou mulher de contenção, efetuou os disparos, fez o uso seletivo da força, disparo de baixa letalidade. Quando o cara tá vindo, você falava, ô Zé, aguenta aí só um minutinho, rapidão. Rapidão. Você vai lá, o juiz. O cara vai tentar contra a minha guarnição, tá tentando contra a vida, tá com a faca, vai tentar expelir golpes de pérfuro cortantes de instrumento, vulnerante, né? Pérfuro cortantes contra minha vida, contra a vida da minha guarnição, e eu posso efetuar disparos? O juiz pode. Chega lá, fala, agora pode tentar. Dá para fazer isso? Não dá, né, cara? Então, a situação exigia aquela atuação naquele momento e existe previsão legal para isso. Então, esse é o conceito jurídico de autoexecutoriedade para você. Na tela, olha só. A autoexecutoriedade é o atributo segundo o qual, que voltou a caneta, aqui, segundo o qual o ato poderá ser executado sem necessidade da administração pública socorrer ao Poder Judiciário, desde que haja previsão legal expressa para tanto a situação de urgência que exija, tá? Visto pela doutrina, autoexecutoriedade ou exigibilidade, beleza? Avança, olha só. Imperatividade ou coercibilidade. O que é isso, professor? É o poder de você, volte um professor, impor aquilo administrado, você é gente pouco, impor ao administrado, estou dando exemplos de ambiente prisional, porque é o que você vai atuar, né, propriamente dito, e para quem entenda é mais fácil, exemplos bem práticos, tá? Então, aquele momento que você deu a ordem para ele, vai, põe a mão na cabeça. Ele vai pôr a mão na cabeça? Vai, porque você é um agente público, você está munido da prerrogativa pública, do poder público, poder de império, poder de impor, e ele tem que te obedecer. Se ele não te obedecer, você usa os meios legais para que ele obedeça a sua ordem, tá? Então, você impôs uma determinação para ele e ele tem que cumprir aquela determinação imposta por você. Agora, olha o conceito jurídico na tela, olha só. Este dita que os atos administrativos devem ser observados independentemente da anuência ou independentemente dele concordar, tá? O administrado, decorrendo do princípio diretamente do princípio, tá? Ainda acrescento para você, diretamente do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Assim, esse é o atributo pelo qual os atos impõem unilateralmente alguma obrigação administrada, poder extroverso, tá? Impõe e ele tem que obedecer, e ele vai obedecer, tá? Porque todo o rigor da lei é te permitido ou te proposto para que você atenda à finalidade pública. A finalidade pública é satisfazer o interesse público. Qual que é a finalidade pública dentro do estabelecimento prisional? Que você garanta a integridade física, moral, psicológica do interno, certo?
e desde que você garanta e cumpra a ordem, garanta que ela seja cumprida e imposta e zelada, a ordem e a disciplina dentro do ambiente prisional, beleza? Até mesmo você utilizar o rigor da lei para garantir essa integridade física dele para com outros internos, né? No caso de um tentar contra o outro, você precisa garantir, usar todo o rigor da lei necessário ali naquele momento, né? Exigido e necessário, para que seja garantida aquela integridade dele, beleza? Tipicidade, próximo atributo ou característica, olha só, segundo de Pietro, é o atributo pelo qual os atos administrativos devem decorrer de figuras definidas previamente na lei como aptas a produzir determinado resultado. Olha só, lá no direito penal, que você estudou com o professor Caldeira, nós temos a teoria tripartida, né, que é adotada no Brasil. É fato típico, ilícito e culpável. A quadripartida não é adotada inclusive no direito penal militar, mas não cai para nós, que é a punibilidade já entra. Mas no direito penal pátrio, atípico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico ou ilícito ou jurídico e culpável, né? Dentro do fato típico, nós temos conduta, tipicidade, nexo causal e resultado. O que é tipicidade no direito penal? É que aquela conduta deve estar previamente descrita, taxada ou tipificada na norma. Aqui é praticamente a mesma coisa, que o ato administrativo praticado, esse atributo ou característica da tipicidade determina que, segundo de Pietro, que esse ato praticado ele deve estar previamente descrito, taxado ou tipificado na norma jurídica, tá? Ou seja, exista previsão legal para que você pratique aquele ato, beleza? Ótimo. Então, avançando um pouco mais, olha só. Classificação dos atos administrativos. Isso aqui, preste atenção. Elementos ou requisitos, cai bastante. Atributos ou características, também. Agora, classificação tem caído com bastante recorrência. Inclusive, esteve na prova da PMGO, tá? Esteve na prova da PMGO agora, 2022. Então, é importante prestar atenção nisso. Para o que você está fazendo, deixa de copiar, presta atenção na explicação do professor, depois você volta ou pausa o vídeo ou volta o vídeo e copia, mas isso aqui é importante. E ao final eu fiz um quadro comparativo para você entender tudo isso que a gente vai explicar, beleza? Olha só. Quanto à classificação dos atos administrativos. Quanto à margem de liberdade de atuação do agente, ele pode ser discricionário ou vinculado. Vou até colocar meu marca-texto aqui, olha só. Pode ser discricionário ou vinculado. A margem de atuação, margem de liberdade de atuação do agente, tá? Quando ele é discricionário, você tem certa liberdade de escolha no motivo e no objeto do ato. Exemplo, permissão para porte de arma. Isso aqui já no âmbito da Polícia Federal, autorizado o porte de arma, etc. Tá? Você tem certa liberdade de escolha na atuação do objeto, no motivo ou no objeto do ato. Beleza? O exemplo que eu dei, vamos trazer novamente para o ambiente prisional. Nós temos ali o uso seletivo da força previsto legalmente, certo? Não é uso progressivo, é uso seletivo. Porque dentro do uso progressivo, só trazendo um adendo que você vai estudar isso aqui no curso de formação, né? A menos sério que você vai ser aprovado. Lá no curso de formação, falava-se muito antigamente em uso progressivo. Mas se, por exemplo, o primeiro estágio do uso progressivo é a presença visual, não é verbalização, é presença visual. Depois, verbalização. Se o cara já chegou com a faca e está aqui em cima de você, você vai falar, você vai ficar a presença visual aqui para ele ter medo de você, você já vai selecionar o meio mais adequado para que você repila aquela injusta agressão, atual e iminente. Atual, no caso, né? Beleza? Então, por isso, modernizou-se para o uso seletivo. Temos previsão legal para isso? Tem. Aí onde eu quero chegar com a discricionalidade na classificação dos atos administrativos. O cara já chegou com uma faca, ele está lá longe, mas ele está vindo correndo com a faca. Você vai verbalizar? Vai. Vai selecionar outro meio adequado para aquele momento? Com certeza. Por quê? Já ultrapassou a presença, porque ele está te vendo. Primeiro impacto é o impacto visual. Ele está te vendo, mas ele está vindo. Você falou, selecionou o segundo meio. Para. Ele não parou. Você vai efetuar o disparo, certo? De baixa letalidade. Disparou. Ele parou? Não, efetuou outro. Puf, ele parou? Não, efetuou outro. Puf, ele parou? Parou. Cessou a injusta agressão, cessou os meios utilizados. Então, onde eu quero chegar com isso? Na classificação desse ato que você praticou como agente público, como Estado de Goiás.
você teve liberdade de escolha, você teve discricionalidade, que o ato, na classificação dos atos discricionais, você teve essa margem de liberdade de escolha dentro da legalidade. Lembre-se, tudo que você fizer, faça dentro da legalidade. Você teve essa margem de liberdade de escolha dentro da legalidade para praticar esse ato? Teve. Então, o ato discricionário dentro da classificação dos atos administrativos, você tem certa liberdade de escolha nessa atuação, beleza? Um exemplo para ficar fácil o entendimento aqui. Agora, voltando ao vinculado, olha só. A lei pré-estabelece a atuação do agente, não deixando margem de escolha na atuação do agente. Exemplo, licença para dirigir. Mas vou trazer para o exemplo prático. Travou a língua. Olha só. Vamos lá, por exemplo prático. Você não tem liberdade de escolha. Se você tem que, olha só, se você tem que garantir a integridade física, moral, psicológica do recluso, você pode chegar e praticar atos de tortura contra ele? Não, não pode e não faça, tá? Não pode e não faça, que dá errado. Então, você tem que obrigatoriamente, vinculadamente, tá? Você é vinculado a garantir essa integridade do interno, do recluso, porque ele está sob a custódia do Estado, está sob a sua custódia enquanto você, Estado de Goiás, beleza? Ótimo, então você não tem liberdade de escolha neste quesito, é o ato vinculado dentro da classificação da margem de liberdade de atuação do agente, beleza? Avançando um pouco mais, olha só. Quanto à estrutura, vamos lá, quanto à estrutura, o ato pode ser concreto ou abstrato, que é o mesmo que dizer que normativo. Ato concreto destina-se a regular um caso específico. Uma vez praticado, seus efeitos são esgotados. Exemplo, exoneração de um servidor. Exonerou, acabou, esgotou os efeitos, beleza? Ato concreto. Ato abstrato ou normativo. Normativo, você já lembra de normatizar algo, né? Olha só. Aplica-se em vários casos concretos. Tem aplicação contínua, tá? Mesmo que já tenha sido aplicado a determinadas situações. Aplicação contínua porque ele é normativo, exemplo, regulamentos administrativos, beleza? Avanço com você, questãozinha de prova, olha só. Assinale a opção que apresenta, olha a safadeza dessa questão, que eu vou até colocar aqui, ó, safadeza dessa questão, olha só. Assinale a opção que apresenta o ato administrativo mediante o qual a administração pública faculta, quando ele fala faculta, fala faculdade, discricionalidade, né? Discricionar. Não, calma, olha só. A administração pública faculta, eu vou pular esse aposto, por isso que a interpretação do português é importante, eu vou pular esse aposto explicativo aqui, ó. Ela faculta a quem? A um cidadão, tá? Ela faculta a quem? Ao cidadão, não à administração, beleza? Ao cidadão, ok? Então vamos lá. Com esse entendimento, nessa perspectiva aqui. Assinale a opção que apresenta o ato administrativo mediante a qual a administração pública faculta de forma, aí olha o bizu, unilateral e vinculada a um cidadão exercer determinada atividade, aí é o bizu, a qual preencha todos os requisitos legais. Vamos destrinchar essa questão. Vou colocar minha canetinha aqui, olha só. Se ele preenche todos os requisitos, legais, isso vincula a administração, vincula a administração a praticar esse ato, tá? Exemplo, quando você vai tirar a sua CNH, certo? Ela é chamada licença para dirigir, correto? Se você faz a prova escrita, você faz a prova prática, você preenche todos os requisitos legais, ou seja, preenche todos os requisitos legais, a administração pública, ela fica vinculada ou ela é obrigada a te conceder a carteira nacional de habilitação, ou ela te concede ou não se ela quiser. Ela fica vinculada. Então, olha só, ela faculta a quem? A um cidadão preencher todos os requisitos. Aí, se ele preenche todos os requisitos, ela fica unilateral e vinculada a concedê-lo. Então, nós temos aqui a licença para, por exemplo, a licença, tá? Ou licença para dirigir, que foi o exemplo prático que eu dei. Rapaz, minha língua tá travando mesmo, misericórdia. Vamos avançar aqui que vai dar bom.
Agora, isso aqui, ó, volta aqui no professor, que isso aqui é importante. Vamos lá. Vamos lá. Para tudo que você está fazendo. Eu estou meio gripado, não vai dar. Voltou aos treinos, né? Voltou depois das provas, voltou treino de musculação, voltou treino de jiu-jitsu, voltou tudo, aí a imunidade ó, bate. Mas não é Covid, não. Vamos lá. Olha só. Já acabou o meu energia. Vamos lá. Para o que você está fazendo agora, presta atenção, porque dentro da classificação do ato, lembra que eu falei para você que elemento requisito cai, atributo característica cai, perdão, e classificação dos atos tem caído com bastante incidência. E aí, dentro da classificação dos atos, isso aqui é o que cai com muita incidência. Dentro da classificação, isso aqui é o que tem caído com bastante incidência, tá? Simples, complexo e composto. Ainda tem alguns alunos que têm bastante dúvida nisso. Só que o professor vai sapar a sua dúvida para você não errar mais isso aqui em questão de prova e nunca mais errar. Tá? Ou mesmo se você for fazer qualquer coisa, explicar para alguém isso aqui, você vai explicar com maestria. Beleza? Então, para o que você está fazendo, presta atenção na explicação. Depois disso aqui, você pode até pausar o vídeo e copiar isso aqui, que não vai cair mais. Não vai errar mais, beleza? Olha só. Na tela, então. Ato simples. É realmente muito simples, até mesmo a explicação dele. Olha só. Manifestação de vontade de um único órgão, tá? Um único órgão. Só isso. É um ato simples. Exemplo aqui, multa de trânsito. O que ele fez? Te aplicou a multa de trânsito. Ele pediu autorização para você para aplicar a multa de trânsito? Não. Precisou de outro órgão? Não. Precisou de autorização de outro órgão? Não. Somente aplicou a multa de trânsito você. Manifestação de vontade de um único órgão. Simples, tranquilo e direto. Beleza? Agora é onde muda o ato complexo e o ato composto. O entendimento do ato composto é um pouquinho mais complexo, mas os nomes falam ato complexo, que é mais fácil, e o ato composto, que ele é o que difere um pouquinho mais dos outros. Então vamos prestar atenção nisso aqui. Olha só, olha só. Ato complexo, complexo. Manifestação de vontade, olha só. 2 ou mais órgãos, tá? 2 ou mais órgãos para manifestação. Olha o bizu. Um único ato. Vou até escrever em numeral. Um ato apenas, tá? Um ato apenas. Um por extenso e um numeral. Um único ato apenas. Meu marca-texto, cadê aqui? Voltou. Um único ato apenas, beleza? Esse é o grande bizu, tá? Exemplo aqui, concessão de aposentadoria. Então, olha só. Manifestação de vontade de 2 ou mais órgãos, tá? Manifestação de vontade de 2 ou mais órgãos, um único ato apenas que é praticado. Isso aqui, essa manifestação de 2 ou mais órgãos, é para formar um único ato. Então, complexo, um único ato, complexo, 2 ou mais órgãos, um único ato, complexo, 2, de novo, 2 ou mais órgãos, um único ato apenas que vai ser praticado. Beleza? Agora a diferença, vou até mudar a cor do marca-texto, olha só. Vamos lá. Cadê? Marca-texto verde aqui, ó. Ato composto. Composto. Olha só, manifestação de vontade de um órgão, ela depende da aprovação do outro órgão, tá? Ou seja, são duas manifestações de vontade, e aí é a grande diferença. Vou até colocar mais outra cor aqui, ó. Laranja. São dois atos distintos, tá? São dois atos distintos. Isso aqui é a grande diferença. Dispensa de licitação. Olha só, como o professor explicou na licitação. Olha só, vai explicar para você na licitação, na matéria de licitação. Um órgão, ele faz a proposta. Essa proposta vai ser analisada ou aprovada pelo outro órgão, geralmente administração pública, correto? Então, um órgão, uma manifestação de vontade, ela depende da aprovação da outra. São duas manifestações de vontade. E são dois atos distintos, né? Do complexo é para formar um único ato, e aqui são dois atos distintos. Pegou a ideia? Então, olha só. Essa é a grande diferença. Aqui, até colocar a canetinha aqui agora e escrever para ficar bom. Aqui, duas, olha só, duas manifestações de vontade. Uma depende da aprovação da outra, de aprovação, e são dois atos distintos, tá? E aqui, manifestação de vontade 2 ou
mais 2 ou... aqui, voltou. 2 ou mais órgãos. E aqui é somente um único ato. Beleza? Essa é a grande discrepância. Aí como que isso cai em prova, professor? Olha só. Com relação à disciplina do ato administrativo, julgo o seguinte. Está certo ou errado. O ato composto. O que é o composto? Duas manifestações de vontade, dois atos distintos, tá? Vamos lá. É aquele que resulta a manifestação de vontade de dois ou mais órgãos, singulares ou colegiados, cuja vontade se funde em manifestação de um único ato. Isso aqui é o quê? Complexo e não composto. Então tá errado, beleza? Olha aqui, ó. Manifestação de vontade de dois ou mais órgãos, colegiados ou não, para formar um único ato, beleza? Então avanço com você agora, finalizando ainda a classificação dos atos administrativos. Olha só. Quanto aos efeitos que ele produz, o ato constitutivo, ele cria uma situação jurídica, exemplo, após servidor. O ato extinto ou desconstitutivo é o contrário desse, ele põe fim à relação jurídica. O declaratório somente declara uma situação pré-existente. Alienativo transfere bens ou direitos a terceiros, tá? Modificativo modifica uma situação existente. E abdicativo titular abre mão de um direito de forma irretratável e incondicional. Quanto ao alcance, interno ou externo, restringe-se à administração pública, exemplo, a ordem de serviço. Externo, destina-se aos administrados, exemplo, decreto regulamentar aqui, por exemplo. Quanto aos destinatários, ele pode ser geral ou ele pode ser individual especial. Ato geral, expedidos para destinatários não determinados, essa é a diferença. Com finalidade normativa, alcançando todos os sujeitos que se encontram na mesma situação de fato. Observação, prevalece sobre os atos individuais, ainda que provindo da mesma autoridade. Tá? O exemplo aqui é o edital do concurso. Agora, os atos individuais ou especiais são todos aqueles que se dirigem a destinatários certos, criando situação jurídica particular. O mesmo ato pode abranger um ou vários sujeitos, desde que sejam individualizados. Exemplo, nomeação posta em concurso público. Quando ele fala que tem ato individual, pode ser para várias pessoas. Por quê? A nomeação para posto em concurso público é individual. Pode ser, suponhamos que foi 2.000 vagas para a Polícia Penal. Amém? Em nome de Jesus, que seja. Vai policial para caramba para ajudar a gente. E aí você entra para compor o nosso quadro, tá? As fileiras da Extraordinária Polícia Penal. Quando se fala 2.000 vagas, vai nomear 2.000 pessoas. Professor, mas não é uma só para ser individual. São 2.000 pessoas certas e determinadas. Tá? Por isso que o ato é individual. Não é genérico, qualquer pessoa, beleza? Por isso que é o ato individual. São destinatários certos e determinados. Continuando, olha só. Para a gente finalizar aqui a classificação dentro do tempo. Quanto ao objeto, atos de império. São todos aqueles que a administração pratica usando a supremacia sobre o administrado ou servidor e impõe obrigação. Estes atos podem ser gerais, individuais, internos ou externos, mas sempre unilaterais, que são atos de império, de impor, tá? A expressão da vontade do Estado ou seu poder de coerção. Exemplo aqui é a desapropriação. Atos de gestão são aqueles que a administração pratica sem usar a sua supremacia sobre os administrados, tá? Por isso que são somente de gestão. Tais atos, desde praticados regularmente, geram direitos subjetivos, permanecem imodificáveis pela administração, salvo quando precários pela sua própria natureza, que aí são revogáveis. Exemplo aqui é a autorização de realizar atividade. Atos de expediente são todos aqueles que destinam-se a dar andamento ao processo e papéis, tá? Que tramitam pelas repartições públicas, preparando-se para a decisão de mérito a ser proferida pela autoridade competente. Somente um ato de expediente, tá? Juntada de documentos é o exemplo. E aqui, o nosso quadro comparativo, tá? Nosso quadro comparativo para você matar a questãozinha de prova, beleza? Volte aqui com o professor, tira seu print, tira sua foto, rapidão. Beleza, voltamos. Olha só. Entramos agora, efetivamente, em espécies do ato administrativo e depois a parte de extinção do ato administrativo. Extinção ou correção, que nós veremos anulação, revogação, convalidação, todas as formas de extinção ou até a forma de correção, que é a parte da convalidação, a parte de controle do ato administrativo, tá? No próximo bloco. Então, para não ficar muito extenso, eu vou dar ali novamente 5 minutinhos para você tomar sua água, seu café rapidão e volto com o professor. Irmão, não perde esse final, porque isso aqui é o que cai demais, é o que mais cai
dentro de ato administrativo, a parte de controle do ato administrativo, beleza? Nos 5 minutinhos, fala com o professor, vamos avançar.